Olá, que bom ter você com a gente mais uma vez para mais um devocional e nós estamos numa série chamada A Espera de um Milagre. Na semana passada nós iniciamos o estudo no livro de João, capítulo 11, e nós aprendemos que este milagre é considerado pelos historiadores, pelos teólogos, o maior milagre que Jesus já operou, que foi a ressurreição de Lázaro. E é com este milagre que nós estamos aprendendo lições muito preciosas para a nossa vida. Eu dividi esse devocional em três grandes partes. A primeira parte nós estamos falando sobre o tempo do milagre. E as outras duas partes nós iremos falar no decorrer das semanas. E na semana passada, dentro deste ponto sobre o tempo do milagre, nós respondemos a seguinte pergunta: como conciliar o nosso sofrimento com o amor de Jesus? Se você não assistiu o primeiro devocional, corre lá no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook. Hoje nós iremos responder mais duas perguntas relacionadas ao tempo do milagre. E a segunda pergunta que eu quero estudar com vocês é: como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Olha só o que diz o versículo 6 e depois o versículo 39, tá bom? Não esquece aí de pegar a sua Bíblia, pode dar um pause aí no vídeo, né? E acompanhe a leitura. Até encorajo você também a ler o texto completo de João capítulo 11 para você se contextualizar um pouco melhor. Então vamos lá, versículo 6 e depois o 39, diz assim: no entanto, quando ouvi falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ele ficou ainda mais 2 dias aonde ele estava. Ao invés de ir, ele manda apenas um recado, e o recado é esse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porém, quando ele disse isso, Lázaro, ele já estava morto. Marta, ela precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Afinal de contas, como alguém que ama não se apressa em socorrer a pessoa amada? Quando nós recebemos um telefonema, uma mensagem, um pedido de socorro, nós paramos tudo para socorrer aquela pessoa que está precisando, não é assim? Principalmente se é alguém que a gente ama profundamente, a gente para tudo, a gente para o trânsito, a gente corre desesperadamente para ir até aquela pessoa e oferecer o nosso socorro. Sem dúvida, as irmãs Marta e Maria se perguntaram: será que ele vai vir? Por que Jesus está demorando tanto? Será que ele nos ama mesmo ou a gente estava enganada? Muitas vezes parece que Jesus demora. Quando nós olhamos para a história bíblica, é um pensamento que vem à nossa mente. Parece que muitas vezes Jesus demora. Deus ele prometeu para Abraão e Sara um filho, porém só depois de 25 anos a promessa foi cumprida. Os discípulos eles estavam sofrendo com uma tempestade no mar, porém só na 4ª vigília da noite, ou seja, 3 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Jairo, ele foi pedir socorro a Jesus por causa da sua filhinha que estava doente, mas quando Jesus chega, a sua filha já estava morta. Perceba que no intervalo entre a dor e o sofrimento,
ou a dor e o milagre, nós vivemos uma grande angústia. A demora de Deus nos machuca. E talvez você esteja lidando com essa situação. Talvez seja um pai, uma mãe que ora pelo seu filho, pela conversão ou pela reconciliação dele. Talvez você seja alguém que ora pelos seus pais, pela cura de uma doença, pela conversão também. E você se pergunta, será que Deus não quer que essas pessoas sejam salvas? Será que Deus não quer que essas pessoas sejam curadas? Porque aqueles que amam a Jesus e são amados por Jesus precisam esperar tanto? Por que Deus não responde às nossas orações instantaneamente? Seria tão bom, não é? Então é aqui que surge a terceira pergunta deste ponto tão importante que nós estamos estudando, que é o tempo do milagre. E a terceira pergunta que eu quero conversar com vocês é: como conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? Então, como conciliar o nosso sofrimento com o amor de Jesus? Essa foi a primeira pergunta. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? E a terceira e última pergunta desse primeiro ponto que a gente está estudando é: como conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? A distância entre Betânia e onde Jesus estava era de mais ou menos 32 quilômetros, ou seja, levava um dia de viagem. E o mensageiro que Marta e Maria mandaram ir até Jesus avisar sobre Lázaro, que Lázaro estava doente, ele saiu de Betânia e logo quando ele saiu, Lázaro ele faleceu. Então, quando ele deu a notícia para Jesus, Lázaro ele já estava morto. E o texto diz que Jesus ele demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar até Betânia. Por isso que quando Jesus chegou, Lázaro ele já estava sepultado há 4 dias. Agora eu chamo a sua atenção para os versos 14 e 15. Olha só que interessante isso. Então lhes disse claramente, Jesus está falando para os seus discípulos: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então vamos parar um pouquinho aqui, peraí. Pensa só comigo. Jesus ele ama Lázaro, o texto diz para nós. Mas ele não se apressa em socorrê-lo. Estranho, né? Já começa por aí. Jesus ele disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas ele morreu. Agora o texto nos diz que Jesus ele se alegra por não estar lá na casa de Marta e Maria na hora em que Lázaro morreu. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos nessa hora dando um bug, né? Eles deveriam estar muito confusos com tudo isso. E a pergunta que não quer calar é: por que Jesus agora ele disse que estava feliz com o fato da morte de Lázaro? E a resposta é: porque Jesus age de acordo com o tempo de Deus e não com o nosso. E eu explico. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo os planos de Deus e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, saiba de uma coisa: ele está fazendo algo muito maior e melhor.
Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. E olha só o que diz o versículo 21 e o versículo 32. Diz assim o 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Preste atenção nessa informação importante. Olha só, havia uma crença entre os rabinos de que um homem piedoso poderia orar a Deus e por intermédio da oração desse homem piedoso, Deus ele poderia levantar um morto da sepultura. Porém, de acordo com essa crença, alguém só poderia fazer essa oração até o terceiro dia. Conforme a crença dos rabinos, se fosse a partir do quarto dia, aí nenhum homem poderia mais operar esse milagre. Somente Deus. Somente Deus. E olha só que coisa incrível, meus irmãos. A grande tese do Evangelho de João é provar que Jesus Cristo é Deus. E ao longo desse Evangelho, Jesus Cristo ele vem provando pelas palavras, por suas obras, que verdadeiramente ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento ele deixa para o final do seu ministério a mais eloquente prova de que verdadeiramente ele é Deus, pois ele traz à vida um homem que estava sepultado há 4 dias e somente Deus pode fazer isso e mais ninguém. É por isso que Jesus se alegra com a morte de Lázaro. Meus irmãos, tudo estava planejado, tudo estava debaixo do plano perfeito de Deus. E a sua vida, a minha vida, ela também está nas mãos desse Deus que faz grandes coisas. Não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, não segundo os nossos prazeres, não segundo a nossa agenda, mas segundo o tempo perfeito dele. Eu quero dizer para você que Jesus não chega atrasado, Jesus não falha, Jesus não é pego de surpresa, ele conhece o fim desde um princípio, ele conhece o amanhã desde ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais 2 dias, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E pode ter certeza, ele sabe o que está fazendo na sua vida também. Descanse no poder e nos planos perfeitos de Deus. Que o Senhor te abençoe. Beijo no seu coração e até semana que vem na continuação desse devocional incrível, onde nós estamos aprendendo muitas coisas importantes. Deus abençoe. Tchau, tchau.